Estamos na nossa série de estudos, esse mês, com o tema Servos Improváveis. Na última quinzena, nós vimos Sansão, né, o juiz que, depois de cego, teve os seus olhos espirituais abertos, e fizemos um contraponto com Jonas, o profeta Jonas, o profeta sem compaixão, que passou pelo estômago do peixe e pela lição da planta que secou. E agora, nesta quinzena, vamos fazer um outro paralelo. Vamos ver Neemias e Ester. Os dois passaram pela corte do rei. Neemias era o copeiro do rei. E Ester, aquela que venceu um concurso de beleza e se casou com um outro rei. Então, hoje vamos ver Neemias, o missionário improvável que foi enviado para uma difícil missão. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Neemias. Vamos ler dois trechos, um no capítulo 1, o outro no capítulo 2. Então, Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos pular agora para o capítulo 2 e vamos ler do versículo 1 a 5. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vamos orar. Amado Deus, pedimos que o Senhor, na tua misericórdia, nos abra o entendimento e o coração para entendermos a tua vontade. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Fazendo um pequeno contexto histórico, nós estamos aqui no período pós-exílico, o exílio na Babilônia, né, o exílio de Judá na Babilônia, que começou logo após a queda do Reino do Norte. Logo após, não. Mais de um século depois da queda do Reino do Norte. Salomão morre em 931 a.C., o reino se divide. O Reino do Norte tem 19 reis de 8 dinastias diferentes. Em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscou ao Senhor. Deus envia vários profetas, mas eles não buscaram a face do Senhor.
Em 722, a Assíria leva o Reino do Norte exilado, e eles nunca mais retornaram. E 136 anos depois, foi a vez do Império do Sul, e Judá foi conquistado pela Babilônia. E como foi profetizado, ficaram lá 70 anos. O Reino do Sul teve 20 reis, de uma dinastia só, a dinastia davídica. Também pouquíssimos desses reis aqui temeram ao Senhor. E da mesma forma que o Império do Norte, que o Reino do Norte, prenderam e mataram profetas. Houve exceções, né? Alguns reis, de fato, eram tementes a Deus, mas a maioria não. O início desse exílio, então, se considera a partir da destruição do templo de Salomão. E exatamente 70 anos depois, acontece a inauguração do templo de Zorobabel. Então, esses dois eventos, a destruição do templo de Salomão e a inauguração do templo de Zorobabel, marcam aí esses 70 anos de exílio. Israel, então, ficou dominado, depois da Babilônia, pelo Império Medo-Persa, que havia conquistado a Babilônia. A história de Neemias se passa 70 anos, mais ou menos, depois da reconstrução do templo de Zorobabel. Foi um bom tempo depois do retorno. Não foi logo depois desse retorno, que, aliás, aconteceu em algumas etapas, não foi de uma vez só. Neemias diz, nesse tempo eu era copeiro do rei. O nome copeiro hoje não traduz muito bem o que era o copeiro na época de Neemias. O copeiro era um assessor do rei para assuntos de segurança. O nome é porque ele provava as comidas e as bebidas do rei antes dele provar, para prevenir algum tipo de envenenamento. Se houvesse veneno ali, o copeiro era o primeiro a ir. Então, ele provava os alimentos, as bebidas, antes do rei, na frente dele, para prevenir envenenamentos. Então, o copeiro tinha esse acesso direto, um acesso bem constante, o que lhe dava também a oportunidade de conversar e, dependendo da situação, até mesmo ser um conselheiro pessoal do rei. Algumas características de Neemias chamam bastante atenção quando lemos o livro. O primeiro que salta aos olhos é que ele era um intercessor fervoroso. Tem 10 orações no livro registradas, 10 orações de Neemias. A primeira delas no começo do livro, uma oração bem longa, onde ele se identifica com o povo, ao ponto dele confessar, juntamente com o povo, os pecados do povo, e relembra a aliança de Deus, traz à memória a aliança de Deus, e clama pela misericórdia de Deus, afirmando, o povo ainda é o teu povo, e relembra essas promessas, essa aliança que Deus tinha com o povo de Israel. A aproximação de Deus necessita de reconciliação, de perdão de pecados, e essa é a primeira atitude de Neemias. Ele busca essa reconciliação, busca o perdão de Deus para o povo, intercedendo e se identificando com o povo naquela situação. Chora, lamenta, jejua, ora, pedindo a Deus misericórdia. Várias outras orações a gente percebe também no livro. Uma oração relâmpago que ele faz diante do rei. No capítulo 6, pede que Deus fortaleça suas mãos para a obra. Pede também justiça contra as pessoas que estavam ali se opondo. Apresenta a Deus a infidelidade dos sacerdotes ali entre o povo, lá no capítulo 13. E há uma oração que se repete, pelo menos 4 vezes, no livro. Ele pede que Deus se lembre dele e das obras que ele estava fazendo para o bem dele. Ele busca uma recompensa lá com Deus, lá no céu. Uma outra característica marcante, Neemias é um estudioso da palavra de Deus, a começar aqui na sua oração no começo do livro.
ele evoca a aliança do Senhor. Ele conhece a aliança de Deus com o povo. E certamente ele conhece também alguns escritos mais recentes, como o de Daniel, no capítulo 9, de 1 a 3, onde Daniel reforça que o tempo de exílio seria os 70 anos. Jeremias também, no capítulo 33, deixa isso registrado, que Deus, após os 70 anos, iria retornar o povo ao seu país e mudaria a sua sorte. Essas promessas e aquela aliança são objeto do estudo de Neemias, e isso fortalece a sua fé. Fortalece a sua posição diante daquela situação de tristeza e miséria, para que ele vislumbrasse esperança e vislumbrasse algum tipo de mudança. Neemias entende que aqueles 70 anos já foram cumpridos. Sim, mas a situação do povo ali, em miséria, os muros destruídos, as portas queimadas, não era exatamente o cumprimento de todas as profecias. Claro que não era. Deus mudaria a sorte do seu povo, retornando o povo para o seu país. Isso não era exatamente mudar a sorte. Retornou, mas ainda estava em miséria, os muros derribados, sem segurança, os portões queimados. Isso também era um sinal de que não havia um sistema de justiça já organizado ali, porque basta a gente lembrar um pouco da história, os juízes ficavam nas portas das cidades para julgar as questões do povo. Ali não havia muro, não havia portões, a cidade desolada. Mas Neemias crê e estuda a palavra de Deus. Ele crê, estuda e busca respostas. O povo retornou, mas ainda não estava numa situação apropriada para Deus. Ele entende que a situação do povo na miséria não era algo apresentável diante de Deus. Então, ele faz planos. Ele pensa no que pode ser feito. Isso é notável no livro. Provavelmente ele não se vê capaz de resolver todos aqueles problemas, mas ele vislumbra algumas coisas. E a reconstrução do muro era algo que estava ao seu alcance. Não imediatamente, mas era algo que ele via que seria possível. E no capítulo 2, é bem claro aqui que ele já tinha um plano em mente. Aliás, voltando aqui no capítulo 1, versículo 11, o texto diz o seguinte, no finalzinho do versículo 11: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Bem-sucedido hoje. Se ele pede para ser bem-sucedido, ele tinha alguma coisa em mente, algum plano elaborado. E no capítulo 2 a gente vê claramente alguns desses elementos desse plano. Por quê? Quando o rei pergunta, o que me pedes? O pedido dele é tão detalhado que é impossível que ele não tivesse pensado tudo isso antes dele saber que o rei iria conceder qualquer coisa. Antes dele ver qualquer tipo de liberação do rei, ele já tem tudo concatenado na sua mente. O que precisaria, o prazo estabelecido, a madeira que era necessário para construir. Então vamos lá no capítulo 2, vamos ler do 4 até o 8. 4 a 8. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Primeira coisa, um envio formal. A cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás?
aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, ele tinha um prazo em mente. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, cartas oficiais, para que ele fosse enviado formalmente e com autoridade, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo. Então, madeiras. Provavelmente, ele já teria pedras lá em Judá, mas não madeira. Então, ele pensa, calcula, sabe onde é que encontra e pede autorização ao rei. Para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me, mais um elemento, ele precisaria de um lugar para morar e a madeira serviria para construir ou reparar alguma construção. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, Neemias tem um plano já estabelecido, organizado, preparado, antes mesmo de um rei liberar, conceder o que ele pedia. Ele também fez um plano de abordagem. No capítulo 1, no comecinho, diz, no mês de Nisan. Capítulo 1, quando ele recebe as notícias de Anani, era o mês de Quisleu. Olhando o calendário judaico, isso foi um intervalo de 4 meses. 4 meses ele ficou ali se preparando, orando, meditando, preparando esse plano para apresentar em um momento oportuno, que ele não sabia muito bem quando, mas ele prepara uma abordagem, escolhe um dia em que a rainha estava ali, um dia especial, ali na residência, no Palácio de Inverno, onde ficava ali em Suzã. Ele fala em ancestrais, nos sepulcros dos meus pais, algo que provavelmente o rei valorizava. Então, ele mexe ali com algumas questões emocionais do rei, com algo que ele valorizava, e pede não uma coisa, várias coisas em seguida. Quando o rei dá o sinal, me peça. Ele detalha todo esse plano. Então, ele faz uma abordagem num dia pensado, um dia especial, um dia separado para isso. Inicia com uma expressão, né? No versículo 1 do capítulo 2, ele registra, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Já tinha se passado aí 4 meses, né? Dava para ele ter se recuperado daquela tristeza inicial. O que nos leva a pensar que essa tristeza foi talvez proposital. Ele se entristece de propósito perante o rei. E ali o rei lhe pergunta. Isso era um tanto arriscado. Os estudiosos dizem que se mostrar triste ou com o humor alterado, na situação que ele estava, sendo ali uma espécie de assessor contra o terrorismo, se mostrar triste diante do rei, talvez pudesse levantar alguma pulga na orelha do rei. Está acontecendo alguma coisa diferente. Será que estão tentando aqui me pegar, me matar, porque meu assessor de segurança aqui se mostrou abatido com alguma coisa. Pode ser que alguma coisa diferente aqui esteja acontecendo ao meu redor. Isso talvez pudesse levantar alguma suspeita do rei contra ele. Mas Neemias arrisca. Neemias, ele faz por onde o rei desconfie de alguma coisa. E ele aproveita essa deixa para apresentar o seu plano. Claro que tudo isso foi colocado, com certeza, diante de Deus, nesses 4 meses de preparação, nesses 4 meses que ele teve a oportunidade de orar e colocar tudo isso diante de Deus. Neemias também é um homem que entende de política, de administração do reino, porque ele sabe onde conseguir
as coisas, os insumos, sabe quais os caminhos administrativos ele precisava, com as cartas oficiais, para que ele pudesse atravessar as regiões governadas pelo rei, e tinha governadores lá que não eram favoráveis a Judá, mas ele conhece esses caminhos, conhece os meandros políticos e administrativos, e também conhece de construção civil, claro. Senão ele não teria se aventurado a construir um muro. Ele tem alguma noção de construção civil. E faz bom uso da autoridade que recebeu. Bom, essas são as características de Neemias, e a gente pode até se perguntar, bom, ele parecia ser uma pessoa perfeita para esse tipo de missão, né? Por que agora a gente está trazendo a história dele aqui como um servo improvável? Não é tão improvável assim, né? A gente vai já tocar nesse ponto. Mas, antes disso, eu queria falar um pouco da missão de construir o muro, que era algo muito difícil naquela situação. Claro que um muro em si não era algo complicado, mas, se a gente lê um pouco da história anterior, a gente vê que o rei Artaxerxes havia parado a construção do templo anos antes, por conta da forte oposição e de uma confusão que houve entre os judeus e os outros habitantes da região. Então, ele manda parar a obra. E tinha tudo ali para o rei dizer, não, eu já passei por isso aqui, isso já deu muita confusão, você não vai construir esse muro, não. Você vai fazer outra coisa lá, vai fazer uma outra atividade lá, mas construção não, que já deu muita confusão ali em Judá. E ele sabia disso, sabia da confusão que havia, que houve na época da construção do templo. O povo também estava em miséria, em desprezo, e a gente sabe que miséria não é algo que se resolve assim, oferecendo comida ou roupa, algum auxílio, alguma assistência. Pronto, está resolvida a miséria. Não é assim, nós sabemos disso. Miséria é algo complicado que ultrapassa as necessidades materiais. A miséria atinge o ser humano em várias áreas, né? E não é só com educação, não é só com assistência, não é só com saúde, não é só com segurança pública, e a lista vai crescendo, né? A gente conhece muito bem isso aqui. Temos bolsões de miséria aqui ao redor da nossa cidade e sabemos como é complicado. E no caso de Neemias, esse era o público que ele tinha em mãos para construir o muro. E ele enfrentou, de fato, muitas situações adversas para motivar aquele povo, para resolver problemas sociais graves, injustiças e problemas religiosos, corrupção de sacerdotes, de profetas, que recebiam suborno também. Ele enfrentou diversas oposições, diversos problemas na obra que ele decidiu enfrentar, entendendo que a mão de Deus estava com ele. Então, aí a gente começa a vislumbrar um pouco dessa dificuldade, dessa improbabilidade de Neemias. Mas não é só isso. Em especial, Neemias é um servo improvável, porque, humanamente falando, ele estava em conforto, em segurança, tinha um ótimo salário, estava fora do país há muitos anos, talvez até tenha nascido lá, estava no maior país da sua época, na assessoria direta do rei, não tinha motivo, humanamente falando, não tinha motivo algum para se submeter ao que ele se submeteu. Ele não tinha nada a ganhar com aquilo. Ao contrário, ele, inclusive, abriu mão do salário de governador, porque depois ele é nomeado governador. A gente vê isso no capítulo 5:14, quando ele registra lá, abri mão do meu salário
de governador, ele chama lá o pão do governador, e durante todo o seu mandato, de mais ou menos 12 anos, ele não fez uso. Perdeu muito tempo com o planejamento e também no planejamento da execução, da construção, que, aliás, foi uma execução junto com uma estratégia militar de defesa. Tal era o nível de oposição que ele enfrentou. Pessoas ameaçando atacar, ameaçando matar aqueles que se dispunham a reformar o muro. E ele monta uma estratégia, estimula o povo, encoraja o povo a reconstruir com uma espátula numa mão e uma espada na outra. Correu risco de morte também, fora os muitos aborrecimentos com os nobres, com os magistrados da cidade, que exploravam cruelmente os cidadãos. Ele, inclusive, teria uma certa razão em dizer: olha, não fui eu que causei essa confusão toda lá, não. Essa miséria aí, essa vergonha que o povo está sofrendo, não tem nada a ver com isso. Aliás, né, lá tem os nobres, tem os juízes, tem os sacerdotes, tem os profetas lá, que eles resolvam, isso é papel deles. E pensando bem, o povo está sofrendo por conta do seu próprio pecado. Nós sabemos que o povo pecou, por isso Deus mandou o exílio, voltaram do exílio, mas a gente vê a situação do povo, que não tem esse compromisso tão forte com o Senhor, e Deus está aí, mandando juízo sobre eles. Estão sofrendo, mas não estão sofrendo injustamente, estão pagando as consequências do seu próprio pecado. Quer saber? Eles merecem. Poderia dizer isso, humanamente falando. Mas não foi assim que ele agiu. Ao contrário. De lá de Suzã, ele pede perdão a Deus pelos pecados do povo. Chora, lamenta e jejua. Se identifica fortemente com o povo. E evoca as promessas de Deus, evoca a aliança de Deus. Isso move o seu coração. E nós? Como é que a gente lida com essas questões ao nosso redor? Acho que não é por falta de miséria, né? Acho que miséria a gente tem bastante ao redor da nossa cidade. E muitas dificuldades, muitos pecados, muitos problemas, inclusive dentro da igreja. A gente poderia também dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não causei isso. Lá, né, as pessoas aí estão sofrendo por causa dos seus próprios pecados, porque não escutam a voz de Deus, porque não obedecem ao Evangelho, não creem, não obedecem ao Evangelho, não se submetem ao Senhor Jesus, e por isso estão aí em trevas e em miséria. E que Deus levante aí pastores, missionários e os líderes da igreja para resolver os problemas da igreja, e alguns que Deus envia aí como missionários para o povo perdido, povo que não conhece a Deus. Realmente, irmãos, a gente só vai fazer alguma coisa, seja aqui dentro da igreja ou fora, quando nós movermos o nosso coração em relação a essas coisas. Quando o reino de Deus estiver de tal forma envolvendo o nosso coração que a gente diga: a situação que eu vivo aqui não é digna do Senhor e eu vou fazer alguma coisa. A situação que eu contemplo lá fora, com os perdidos, sem Cristo, me move de tal forma que eu digo: meu Senhor, me usa, faz alguma coisa por esse povo perdido. Eu tenho que buscar algum tipo de identificação. E essa igreja, eu faço parte dessa igreja, e os problemas que eu vejo não são dignos
do Senhor e eu quero resolver. Esse povo ao redor, eu sou também brasileiro, eu nasci aqui no Ceará, me identifico com esse povo, e eu gostaria de ver parte desse povo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Me usa, Senhor, faz alguma coisa. E é assim que a gente move o nosso coração em relação aos problemas que nós vemos. Claro que a gente não pode fazer tudo, óbvio, mas nem orar. A falta de oração, irmãos, muitas vezes denuncia a nossa falta de compaixão, nossa falta de interesse em resolver qualquer coisa. Que tal a gente começar orando? Neemias começou orando e terminou indo. Atendeu a um chamado. Atendeu a um chamado. E com essa frase a gente vai para o próximo tópico, que é o chamado de Neemias. O chamado de Neemias, esse servo improvável, que tinha tudo para ficar no seu conforto, na sua segurança, na sua cultura, nova cultura lá, no Império Medo-Persa, no seu status de assessor direto do rei, no seu alto salário, enfim, tinha tudo para ficar lá. Mas ele atendeu um chamado. Quem chamou Neemias? E a gente voltando aqui no texto, olhando o capítulo 1 e o capítulo 2, o que a gente percebe é o seguinte: o livro começa com uma visita de um irmão, com um relatório apresentado a Neemias, e ele escuta aquele relatório, chora, lamenta, jejua, ora, e depois ele já começa fazendo alguma coisa. E cadê o chamado? O interessante é que lá em 2,18, ele diz: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei. Ele entende que Deus havia guiado a vida dele para ali. De um profissional bem-sucedido, ele se torna um missionário. Um missionário que entende que a sua visão, o seu ministério não era somente ali ser copeiro do rei. Ele entende que o seu papel como um servo de Deus não era somente ser um bom profissional. Não se restringe à sua profissão, por melhor que fosse, e ele era um profissional capacitado, mas também era um crente de verdade. E de onde surgiu essa vocação, esse chamado? De onde foi? Será que foi do seu senso de responsabilidade pessoal? Ele tinha senso de responsabilidade, claro. Mas foi só isso? Será que vinha do seu amor pelos judeus? Ele amava, a gente percebe pelo texto, pelo choro, pelo lamento que ele amava seus irmãos judeus. Mas foi só isso? Foi da sua fé nas promessas de Deus? Ele cria de verdade nas promessas de Deus, na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo? Mas foi só isso? O texto não responde, irmãos. Não responde. Mas a minha tese é que, juntando tudo isso, surge um chamado. Enquanto ele mantinha os olhos espirituais abertos, como Sansão, que nós vimos na pregação, na primeira pregação, enquanto ele mantinha os olhos atentos, os olhos espirituais, enquanto ele mantinha o coração aquecido de compaixão, diferente do profeta Jonas, que obedeceu, mas sem compaixão, até que ele aprendeu alguma coisa com a lição da planta que secou, na pregação passada.
Enquanto mantinha os olhos abertos, os olhos espirituais, enquanto o coração estava ali ardendo de compaixão e de amor pela obra de Deus e pelos seus irmãos judeus, as condições para fazer alguma coisa foram se reunindo em suas mãos. O coração aquecido, os olhos abertos e as condições se reunindo em sua mão. E a disposição dele, de Neemias, de servir, faz nascer esse chamado. Lhe dá coragem para assumir riscos. E é muito provável que nesse processo, em seu coração, ele já houvesse sacrificado a sua carreira, seu status, sua segurança, seu salário e sua vida. E sua vida. Lembra Romanos 12, 1, que diz que a gente precisa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo? Foi isso que ele fez. Ele assume esse risco a partir desse processo de chamado, digamos assim, em que ele aquece o coração, em que ele olha as necessidades com os olhos espirituais e as condições ali são reunidas por Deus de maneira surpreendente, sobrenatural, para não dizer. O Pepe tem dado aulas sobre o chamado de Deus, né, de manhã aos domingos, e lá a gente vê que Deus nos chama para a santidade, para a comunhão, para o serviço, para sermos de Cristo, para a liberdade. Mas existe também um chamado específico. Eu acredito que existe um chamado específico para fazer determinadas coisas específicas. Mas isso acontece quando esse chamado para sermos santos, para estarmos na comunhão dos irmãos, para sermos de Cristo, quando isso já acontece no nosso coração, nós atendemos à voz do Senhor para sermos santos, para estarmos aqui, para nos dispor ao serviço, para nos libertar dos pecados. E à medida que a gente aquece o nosso coração, se santifica, Deus vai mostrando onde Ele quer que nós estejamos. Mas precisamos estar com os olhos abertos e com o coração batendo acelerado, com o coração apaixonado pelo Senhor e pela sua obra. Era assim que Neemias estava. Até que, em dado momento, ele escuta: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? É o sinal, Neemias. E logo depois: que me pedes agora? Era o próprio Deus movendo a boca de um rei ímpio, dizendo: pede, Neemias, agora. Pede. Era totalmente improvável o rei conceder alguma coisa ali, principalmente uma lista tão extensa como ele pediu. Mas se o rei concedesse, isso seria um claro sinal que Deus estava no comando desse processo. Se ele negasse, pelo menos ele cumpriu o que Deus tinha colocado no coração dele. Mas o rei concedeu. Em João 14, 13 e 14, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 15, 7, Jesus também disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Talvez o nosso problema seja, irmãos, não pedir. E talvez a gente não peça, porque não cremos. Ou
não estamos dispostos a fazer nada. Eu vou pedir para quê? Talvez seja esse o problema conosco. Estou falando de maneira genérica, geral, né? Claro, tem exceções. Muitos de nós, inclusive, atendem a chamados específicos, mas, de maneira geral, eu percebo que há essa incongruência, não sei se na fé, não sei se na disposição de obedecer. E, por isso, não pedimos nada que esteja relacionado, ou quase nada, não esteja relacionado à vontade de Cristo. A gente ora, claro, somos crentes, mas se a gente espreme nossas orações, talvez muitos, 90%, 95% estejam relacionados a coisas relacionadas à nossa própria vida, à nossa saúde, à nossa família, ao nosso emprego, as coisas aqui debaixo do sol, e pouquíssima coisa relacionadas à obediência específica de Cristo, a fazer a vontade de Cristo, a cumprir o mandato que recebemos dele. É preciso ter coragem, fé e disposição para obedecer. E Neemias teve. E Neemias entende que foi chamado pelo próprio Deus, como se Deus dissesse com todas essas circunstâncias: eu estou lhe chamando para essa obra. Agora me diga o que é que você precisa para fazer a minha vontade, e eu lhe darei. E ele diz. Ele liga o céu e a terra aqui. Ele não se coloca para fazer a vontade de Deus de maneira geral, genérica, abstrata. Ele faz uma ligação entre o céu e a terra. E ele diz: eu preciso de um envio formal, eu preciso de uma licença por certo prazo, eu preciso de cartas oficiais, eu preciso de madeira. E o rei diz: você esqueceu de uma coisa, você esqueceu da equipe de segurança. E o rei lhe dá. Versículo 9, ele diz que o rei tinha enviado oficiais do exército e cavaleiros. Agora vai, Neemias, e faz a vontade de Deus. Irmãos, não pense que será diferente conosco. Não devemos pensar e esperar que Deus vai nos chamar através de sonhos ou de visões ou profecias específicas. Porque lá em Hebreus 1 e 2 diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E a voz do Filho está aqui registrada. Basta a gente ler. Basta a gente abrir nossa Bíblia. E, na verdade, as ordens, os comandos de Deus já nos foram dados, e a Bíblia está repleta deles. Em João 15, Jesus diz: eu vos designei para que vocês, em indo, deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Romanos 12, 1, como a gente já mencionou, Paulo escreveu que nós apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo. 1 Coríntios também, capítulo 15, 58, diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Nós fomos resgatados, fomos salvos, fomos restaurados, incluídos na família do Senhor, colocados aqui na comunhão dos irmãos, incluídos e batizados no Espírito, um só Espírito, nós estamos aqui, o Espírito de Cristo,
Isso não pode ser em vão. Nós precisamos nos dispor ao serviço, nos santificar, nos aproximar de Cristo, nos identificar com Ele. Isso tem que produzir frutos naturalmente. Nós fomos chamados para servir. Tem até um ditado, né? O crente que não serve para nada no reino de Deus. Precisamos entender que, sendo crentes, devemos participar do reino de Deus. E o que temos a ganhar com isso? Eu havia dito que Neemias perdeu muitas coisas, tinha muitas coisas a perder, mas também ele deposita em Deus a esperança de recompensa. E várias vezes ele registra isso, inclusive o último versículo do livro de Neemias, ele termina com esta oração. Neemias, capítulo 13, 31, o último versículo. No finalzinho do 31, ele diz: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele deposita em Deus uma esperança de ser recompensado por tudo que ele sofreu, por todas as ameaças que ele passou, por todo o tempo que ele investiu, por todo o sacrifício que ele fez. Ele espera receber uma recompensa em Deus. E a gente vê isso em muitos heróis da fé, muitos que depositaram toda a sua vida nas mãos do Senhor. E eu registrei aqui só dois versículos para a gente lembrar disso. Um deles fala sobre Moisés, em Hebreus capítulo 11, 24 e 26, diz que Moisés considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O opróbrio de Cristo. Cristo veio em carne muito tempo depois, mas o Cristo já tinha sido profetizado bem antes. Moisés conhecia as profecias sobre Cristo e ele considera passar pela vergonha de obedecer a Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. O próprio Jesus, em Hebreus 12, 2, o autor e consumador da fé, que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo que sofreu, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Em Isaías 53, 11, o Messias viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E nós? 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui uma referência a Isaías 64,4. Há tesouros reservados, irmãos, para nós, os crentes fiéis na obra do Senhor. Paulo também escreveu: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Temos tesouros guardados. E nele esperamos receber esses tesouros, olhando para o céu e desprezando este mundo e servindo a Deus com o que dispomos aqui. Coisas pequenas Deus transformou em grandiosas. Não há nada tão extraordinário em construir um muro, mas esse muro preparou a Judá para uma organização, para a preservação da mensagem de salvação que chegou até nós. Muitos devem ter lamentado ali a situação de Judá, mas poucos se dispuseram a fazer alguma coisa. Neemias foi o primeiro, e ele ali motivou vários judeus para participarem dessa obra. Concluindo, irmãos, eu quero fazer alguma coisa, mas o que é que eu faço? Eu estou disposto, tudo bem, eu entendi, estou disposto a fazer. O que é que eu faço? E
a primeira coisa que eu digo é: afastemos de nós aquele mito do plano maravilhoso. Vou colocar umas aspas aqui. É como se a gente dissesse: eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para mim, para a minha vida, mas Ele ainda não me falou, e por isso que eu estou aqui sem fazer nada. Eu só vou fazer quando Deus me mostrar o plano maravilhoso que eu sei que Ele tem para a minha vida. Então, esse mito de um plano maravilhoso pode nos deixar assim, inativos, espiritualmente falando, a vida inteira. O plano maravilhoso nos afasta do plano verdadeiro. Deus tem um plano? Claro que Ele tem. Mas isso não significa que Ele não quer ver nosso plano, não quer ver o nosso esforço em fazer o nosso plano, não quer ver as nossas orações feitas em relação a um plano da nossa autoria. Ele quer ver a nossa disposição de nos sacrificar, de assumir riscos e de investir nosso tempo, nossa mente, nossa imaginação no serviço dele. E o jeito que temos de fazer isso é planejando, transformando nossos sonhos relacionados ao reino de Deus em planos. E depois colocar esses planos em execução, com a orientação dele, claro. Então, a melhor maneira bíblica de fazer isso é nos dispor a Deus, confiando que Ele cuidará da nossa vida, das nossas necessidades, de tudo que Ele sabe que vamos precisar, obedecendo à sua vontade e confiando na sua provisão. Eu sei que alguns precisam ser encorajados a pensar antes de agir, né? A gente precisa pensar antes de agir. Mas, às vezes, a gente pensa e a ação não chega. Então, muitos de nós, crentes, precisam ser encorajados ao contrário, a, depois de pensar, agir, colocar em prática. O segundo mito que eu gostaria de afastar é o mito da felicidade plena aqui na Terra. É como se a gente esperasse um plano de Deus que nos desse realização aqui, debaixo do sol, e também afastasse de nós perigos, sofrimentos, perseguições. Isso aí não dá para mim, não. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é um mito, porque claramente a palavra de Deus nos fala de perseguições e de sofrimentos. Fala de alegrias também. Muitas alegrias. Mas junto com perseguições, com desprezo e até mesmo morte em alguns casos. Mas plenas alegrias no Senhor. Temos as duas coisas, e o nosso desafio é olhar para essas alegrias de uma maneira que elas suplantem os sofrimentos. Isso vai nos dar força para obedecer. E, de fato, são maiores as alegrias em Cristo do que os sofrimentos passageiros deste mundo. Nossos olhos precisam estar abertos, nos olhos espirituais, e nosso coração aquecido. Quando isso acontecer, a gente olha ao redor para ver as necessidades e as oportunidades que Deus vai nos abrindo. Oramos para cima, para o Senhor, e operamos aqui embaixo, de acordo com a vontade dEle. E que o Senhor nos abençoe e nos aqueça o coração e abra nossos olhos espirituais. Senhor nosso Deus, te louvamos por esse tempo que tivemos aqui para estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente como igreja, como famílias, para sermos agradáveis a ti em tudo o que fizermos, Senhor. Nós estamos num mundo complicado, num mundo que está cada vez mais longe do Senhor. Nos ajuda a afastar o mal de nossas casas, para vivermos uma vida verdadeiramente piedosa, que busca a tua face, que está interessado em te obedecer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.